Fala pessoal, Vinícius aqui na área de novo, tudo bem com vocês? Hoje quero dar prosseguimento àquela aula sobre sinais de funções e nós vamos aplicar aquela aula anterior, a aula 1, no caso particular da função linear. Então, ó, aqui no cantinho direito já mostro para vocês um card. Caso você queira ver a primeira aula que eu discuto de uma maneira geral os sinais de funções, tá bom? Para essa aula de hoje, olha só, nós vamos fazer então uma aplicação, um estudo na verdade da função linear, só que considerando essa questão do sinal, tá? E nós vamos conectar já esse assunto com inequações, então aquelas inequações que são aplicadas diretamente às funções do primeiro grau. Tá bom? E aí, quando a gente fala de inequação, nós temos que representar o conjunto solução dessas inequações. No caso, então, nós temos duas maneiras aqui. Temos aqui a maneira de representação a partir de uma reta numérica, muito comum, utilizada nos vestibulares também, no Enem. E também a representação quando você dá uma sentença do que é aquele conjunto numérico, tá? No caso, a gente faz uma descrição matemática. Fica tranquilo aí, que eu vou explicar isso tudo direitinho, vai fazer muito sentido para vocês, tá bom? Então, vamos nessa, começar com uma pequena e breve revisão do que nós vimos na aula anterior. Olha só, o que nós tínhamos visto na outra aula? Que o que determina, na verdade, o sinal da função é saber quando que o y é positivo e quando que o y é negativo. É isso que vai falar se a função é positiva ou negativa. Eu estou pegando o exemplo da aula anterior para nós lembrarmos disso. Então, veja, no caso de você ter uma representação de um gráfico, você só precisa ver quando o gráfico está acima do eixo x ou abaixo. No caso, nós temos aqui do 7 para frente, né? Para números maiores do que 7, positivo. Por quê? Porque o gráfico está acima do eixo x. Agora, entre 4 e 7, o gráfico está abaixo. Então, a função é negativa. A gente fala que a função é negativa, o seu y é negativo. Entre 2 e 4, olha lá, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, aqui a função é positiva. E entre menos 1 e 2, também o gráfico está acima do eixo x, portanto, também é positiva. E para finalizar, abaixo do menos 1, para números menores que menos 1, a função tem gráfico para baixo do eixo x, então a função tem sinal negativo, certo? Então, essa é a maneira básica de nós enxergarmos o sinal o sinal da função. Outra maneira que eu também tinha representado na aula anterior é que nós geralmente fazemos o quê? Uma reta numérica que é só do eixo x, e nesse caso nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos conjuntos ou intervalos de x na qual a função assume valor positivo ou negativo. Então, note que do 7 para frente, positivo. Então, estou marcando de positivo sempre de vermelho, tá? Entre o 4 e o 7, a função é negativa, certo? Entre o 2, na verdade, o menos 1 e o 4, entre o menos 1 e o 4, a função é positiva, E abaixo de menos 1, a função é negativa, tá vendo? Então, você tem duas maneiras de entender isso, certo? Quando a função é positiva e quando a função é negativa, você consegue ver pelo gráfico. Ou você vai falar ou expressar os intervalos ou valores de x que acontecem isso daí. Ou seja, para quais valores de x, por exemplo, a função vai assumir valores positivos ou negativos. Agora vem a importante questão aqui, ó, do uso das inequações. Então, presta atenção. Se nós quisermos simplesmente saber quais valores de x, quais valores
dx permitem que f de x seja menor que zero. Não se esqueça do ponto super importante. Onde que a função é zero? Onde cruza o eixo x no menos 1, no 2, no 4, no 7. Aqui eu só estou falando o seguinte, eu quero que essa função seja menor que zero. Ou seja, quando eu falo que a função seja menor que zero, eu quero que o sinal dessa função matemática seja negativa. Se nós olharmos aqui no eixo x, eu vou marcar todo o intervalinho onde ele é negativo, tudo isso daqui, a função vai ser negativa. E, além disso, aqui, eu estou marcando isso. Então, eu estou representando aqui partes da reta do x, onde eu sei que, com certeza, se eu utilizar um valor de x para aquela função, eu vou garantir que a função seja negativa, certo? O que nós estamos resolvendo, na verdade, é o que nós chamamos aqui de inequação. O que é uma inequação? É qualquer coisa que não é uma equação, mas poderia ser. Neste caso aqui, quando eu falo que é menor que zero, eu não estou incluindo zero, não estou incluindo. Portanto, na reta, toda vez que um ponto nós não desejamos que ele pertença ou participe aí da galera, nós vamos utilizar um ponto aberto aqui, tá vendo, aberto, um ponto aberto. Mas por quê? Porque ele escolheu aqui, menor que zero, certo? Menor que zero. Por outro lado, se nós desejarmos que esses pontos também sejam incluídos, então agora vamos pensar no contrário. Eu quero que g de x, g de x não, né? F de x seja o quê? Menor igual a zero. Esse tracinho aqui embaixo significa que inclua o x que torna f de x igual a zero. É isso que ele quer dizer para a gente, quando a gente põe esse risquinho para baixo aqui, tá vendo? Menor ou igual. Nós estamos pondo uma condição de ou. Isso significa que nós queremos ou uma situação ou outra, ambas incluídas simultaneamente, né? Neste caso, o que vai mudar? Olha só. Nós vamos ter a nossa reta do eixo x. Como a gente está considerando o caso acima, né? Os valores onde a função é zero estão aqui, 7, 4. Não se esqueça que o 2 vai entrar na jogada porque a função é zero. A função é zero no 2, né? E o menos 1 aqui. Então, olha que interessante. Nós temos essa situação aqui de esse intervalo onde o sinal da função é negativo, não vamos esquecer disso. E também, aqui, né? Agora, quando eu falo igual a zero, inclua os valores de x que tornam a função f de x igual a zero, que são o quê? Esses pontos azuis assinalados aqui, que é quando você intercepta o eixo x. Então, no caso agora, o 7, o 4, o 2 e o menos 1 também vão estar incluídos na solução. Bolinha fechada. Bolinha fechada. Essa é a maneira que os matemáticos usam na representação de conjunto na reta, que é o que nós estamos fazendo, para mostrar que aqueles pontos específicos, que são, no caso, os extremos de um determinado intervalo, pertence à solução. E o 2 também. E o menos 1. Tá certo? Então, o que é isso que nós estamos representando aqui nessas duas retas? Nós estamos representando um conjunto de valores de x. Um conjunto de valores de x que tenha essa afirmação aqui, no caso de cima, né? Que tenha essa afirmação f de x menor que zero como verdadeira. A gente quer incluir
coisas que são verdadeiras, que quando a gente substituir o valor de x na função, vai ser verdadeira aquela afirmação. E aqui, ó, também, ó, f de x menor ou igual a 0. Ou seja, eu quero que seja verdadeiro tanto a questão de que a função é negativa, certo? A função tem um sinal negativo e também inclui o zero. O zero, tá vendo? Quando a gente inclui o zerinho, a gente tem que fechar os extremos aqui ou o ponto, tá vendo? No caso superior aqui, ó, eu nem representei o 2. Por quê? Porque eu nem estou considerando a situação que é zero. Mas neste caso aqui de baixo, sim, estou considerando a situação que é zero. Então, vamos resumir isso, fechando ali a linha de raciocínio, afirmando que essa daí é uma representação na reta numérica de conjuntos, através de intervalos, porque entre 4 e 7 é o intervalo de números, tá? E quando a gente tem também menor do que 1, é um intervalo, vai pegando um monte de número que, por exemplo, vai do menos 1 até menos infinito, certo? E na reta de baixo também temos essa consideração de intervalos, porém nós incluímos os extremos do intervalo. Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro intervalo aqui, ó, o 4 foi incluído e o 7 sim também foi, porque o 0 está incluído. No caso aqui de cima, eles foram excluídos, quer dizer, está fora, eu não quero eles. Por quê? Porque eu quero só menor que 0. Ótimo. Então, legal, essa é uma maneira que nós temos de representar. Eu quero agora levar o caso do estudo da reta. Então, vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Olha só, a função afim é também conhecida como função linear ou do primeiro grau, e a expressão matemática dela é f de x, que é igual ao y, que é igual a ax mais b. Então, veja só, do ponto de vista gráfico, certo? Nós temos o quê? O que chamamos de duas retas, né? Então, vamos lá. Ou você tem uma reta chamada reta crescente, que é essa aqui. Ou você tem uma reta decrescente, que é esta aqui. Certo? Então, ó, essas inclinações aqui de ser crescente ou decrescente vai depender de um determinado parâmetro da função. Note que nós temos dois coeficientes aqui, dois números juntos com a variável independente x. Ó. Temos o coeficiente a e temos o coeficiente b, certo? Então, o primeiro cara aí, que desempenha um papel fundamental, é o cara que determina o crescimento e o decrescimento. Para a função crescente, note, o a é positivo. Então, aqui é chamada de função crescente. O que é uma função crescente? Se eu aumento o valor de x, o y também aumenta. O y também aumenta. Isto que é função crescente. Se aumenta de 1 para 2, o y aumentou de um certo valor para um maior, é crescente, tá? E no caso da função decrescente, ao contrário. Então, aqui, ó, o a é o número que está multiplicando com x aqui na função do primeiro grau. É menor que 0. Então, aqui no caso, a função é decrescente. O que isso significa, meu Deus do céu? Se o x aumenta, o y tem que diminuir. Se eu aumentar o x de 1 para 5, o y vai ter que diminuir de um valor para outro menor. Agora, usando o que a gente estava discutindo, nós temos condição de analisar o sinal. Ó que fácil. No caso aqui da função crescente, repare, e outra coisa importante, tem esse pontinho aqui, ó, que eu estou pintando de verde, que ele é a raiz da função do segundo grau. A raiz é onde corta o eixo x. Quando você faz y igual a 0, você está se localizando justamente em cima do eixo x. Quando você resolve essa equação, ax mais b igual a 0 e isola o x, você está achando exatamente o valor de x, que o y é 0. Então, aqui, ó, pessoal, quem determina aqui essa troca de sinal é a raiz, ó. É menos b sobre a menos b sobre a. Certo? O que é menos b sobre a?
É o valor que você obtém quando y é igual a zero. Isso aí é a chamada raiz. Eu vou deixar até bem claro isso daqui, ó. Menos b sobre a é a raiz, certo? É o zero da função ou raiz, tá certo? Veja só, o que vai determinar o sinal da função é o que está à direita e à esquerda dessa raiz, e isso vai depender do quê? Do a ser positivo ou negativo. Então, olha só, se você tem uma função crescente, que é a função afim crescente, a direita da raiz, é a raiz que vai determinar a troca de sinal, a direita é positivo, por quê? Olha lá, o gráfico está acima do eixo x, e a esquerda é negativo. Porém, quando a função é decrescente, você troca isso. Quando a é negativo, temos o que agora? A direita da função trocou o gráfico, está abaixo do eixo x, então é negativo. E a esquerda da raiz agora é positivo. Olha só que belezura. Então, neste caso aqui, nós temos duas situações onde nós temos que analisar o sinal dependente de duas coisas. O coeficiente a e onde está localizado a raiz. Eu quero dar um exemplo para que você possa entender isso claramente, tá bom? Me acompanha aí. Olha aí esse exemplo, ó. Obter o intervalo. Quando a gente fala intervalo, já fica claro aí, são os valores de x, é um conjunto numérico, no qual y igual a 3x menos 6 é positiva. Então, eu estou falando o seguinte, eu tenho uma função do primeiro grau e eu quero saber a partir de qual valor que essa função sempre vai ser positiva, tá certo? Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo. Saber se é crescente ou decrescente. Saber se cresce ou não, né? Saber se cresce ou não. Vamos voltar. Quem determina isso? Ó, é o a. Se o a é positivo, a função é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente. Ou seja, a gente já está sabendo aqui, só pela cara da função, se ela é crescente ou não. Por comparação, ó, vamos escrever aqui a função na sua expressão genérica, ó. AX mais B. Ó, por comparação, o A é 3 e o B é menos 6. Ó, cuidado com o sinal aqui. Então, o A é igual a 3. Gente, isso aqui é função crescente. Então, nós estamos com o caso desta expressão aqui. Vamos pegar, vou até aproveitar ela e copiar aqui, ó. Eu vou copiar para usar ali no nosso exercício. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó, gente. Olha só. Então, maravilha. Esse é o primeiro passo, tá? Saber se a função cresce ou não. O segundo passo, importantíssimo, é saber a raiz. Segundo passo. Obter a raiz da função. Obter a raiz da função. Obter a raiz da função. Ora, a raiz é dada por menos b sobre a. Ó, menos b sobre a. Eu vou escrever assim, ó, x raiz, ó, x com um índicezinho r para falar que é o x que é a raiz, menos b sobre a. Vamos ver, então, quem que é o b? Pelo que a gente está vendo aqui, ó, o b é igual a menos 6 por comparação, né? É o termo sozinho ali. Então, vamos substituir aqui. Vai ficar menos, cuidado, menos 6 sobre o a. E o a é 3. Vai ficar 6 dividido por 3, que é igual a 2. Igual a 2. Ah, muito bem. Então, esse ponto verde aqui, onde zera a função, agora tem um valor bem específico, pessoal. É 2. É 2. Olha que legal. Agora vem o pulo do gato para a gente finalizar esse problema. Eu estou querendo que ela sempre seja positiva, né? Eu não quero que seja zero. Eu não falei nada sobre ser zero, né? Então, na verdade, ele está querendo que o y seja maior que zero, positiva. Se nós analisarmos aqui, ó, eu vou
tirar aqui esse 2, olha lá ali, coloquei uma bolinha aberta, o 2 não está incluído, porque ele não, eu não quero o 0. Porém, eu quero considerar o quê? Que a partir dele, qualquer coisa maior do que ele seja positiva, então esse que vai ser o intervalo considerado. Ora, se ele quer positivo, eu quero pegar onde a função tem o sinal positivo. A função tem sinal positivo do 2 em diante, sendo maior do que 2, ó. Esse é o resultado. Então, observem que agora nós estamos representando todos os valores numéricos a partir de uma representação de reta numérica. Isso é um conjunto numérico. Essa é uma maneira de representar. Porém, a gente pode escrever isso com uma representação de teoria dos conjuntos, uma representação que declara isso, que explica como que é esse conjunto. Na matemática é o seguinte, primeira coisa importante, se nós formos falar em palavras, nós queremos todos os valores de x, olha só, em português, tá? Os valores de x que são maiores que 2. Isso é válido como uma resposta? Bom, em termos explicativos, no caso usando o português, sim. Mas se nós quisermos representar isso na linguagem matemática, é outra maneira. Então, me acompanha entre uma das maneiras que eu vou representar aqui. Uma das maneiras. Primeira coisa, é um conjunto. Por que a gente chama de conjunto? Porque é um monte de números aqui, ó. A partir do momento que eu tenho coisas maiores que 2, eu posso escolher qualquer coisa maior que 2 que vai fazer parte da solução. Então, olha só como é que a gente escreve. Solução. Abre chaves. Primeira coisa importante. Que tipo de número é esse? É um número real? É um número inteiro? É um número natural? Racional? Geralmente, nós consideramos toda a classe de números, que no caso é chamado números reais. Então, prestem atenção. X pertence aos reais. Então, eu estou falando, essa letrinha aqui que parece um 3 trocadinho, é a notação matemática para o pertence. Vamos deixar aqui bem claro isso. Nós vamos fazer uma aula futura a respeito disso também, dessa notação de conjuntos, tá? Pertence aos reais. Esse aqui é o conjunto dos reais. Conjunto dos reais. Isso aqui é uma forma meio que de bolo, tá? Você pode usar sempre, tá? Conjunto dos reais. Aí a gente usa uma barrinha assim, ó. Essa barra em matemática significa tal que. Ou seja, a mesma coisa que de tal maneira que. Tal que. É um conectivo aqui. Agora vem a parte importante. Ó, o x que eu estou escolhendo é essa parte representada aqui na reta pelas ondinhas vermelhas. Todos os números aqui que estão sendo considerados por essas ondinhas vermelhas são todos maiores do que 2. Então, na notação matemática, a gente escreve x maior do que 2. Então, aqui agora, esse cidadão que está aqui é o tal do maior. Certo? Então, a gente estudou a parte de sinais de funções na aula 1, para que nós pudéssemos incorporar agora essa notação de conjunto para resolver o quê? Uma inequação, né? Na verdade, nós estamos resolvendo o quê? A nossa equação, cadê? É a 3x menos 6. Então, essa resposta responde à pergunta. Qual pergunta? 3x menos 6 maior do que 0. Se você for resolver essa inequação como se fosse uma equação, você vai obter esse resultado de qualquer jeito, que é a maneira algébrica também de resolvermos uma inequação. Só para finalizar, para chegar nesse resultado x maior que 2, ou você usa o método gráfico, assim, a partir de uma reta numérica, ou algebricamente a partir da seguinte maneira, ó, 3x menos 6 é maior que 0. Eu estou querendo saber os valores de x. Isso implica, isso significa que, vamos resolver essa equação como se fosse uma equação. 3x, ó, passo 6 para o outro lado, não é? Com um sinal trocado. 6.
Vamos continuar, porque a gente quer isolar esse x. O 3 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, né? Dividindo. Troca a operação. E o x vai ser maior que 2, que é a mesma coisa que 6 dividido por 3. Tá vendo que apareceu a mesma solução? Apareceu. Só que aqui é uma maneira mais formal de você falar matematicamente isso, né? Que o x pertence aos reais, quer dizer, pode ser qualquer número, desde que seja maior do que 2, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Nas próximas aulas nós vamos discutir um pouquinho mais essa notação de conjuntos para diversos casos de intervalos na reta, tá? Incluir infinito positivo, negativo, intervalos entre dois extremos que estão incluídos, não estão, tá? Para que nós possamos discutir essa questão de intervalos e inequações. Valeu!